E aí, pessoal, bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre ventrículos e diencéfalo, né? Então, vamos começar pelos ventrículos. Bom, sobre os ventrículos, o que que são ventrículos? Os ventrículos são cavidades, né? Um ventrículo é uma cavidade que nem a gente tem cavidade cardíaca, a gente também tem cavidade encefálica, né? Na verdade, a gente tem 4 cavidades cefálicas, 4 ventrículos cefálicos, né? E esses 4 ventrículos, que são esses aqui, ó, laterais, os ventrículos laterais que ficam pelo encéfalo, que é o primeiro e segundo ventrículo. Terceiro ventrículo fica no diencéfalo e o quarto ventrículo no tronco cefálico. Esses 4 ventrículos, eles vão se conectar entre si por forames, não são cavidades isoladas, são cavidades conectadas e essas cavidades se conectam inclusive com o canal central da medula espinal, que pelo que a gente estudou na medula espinal o semestre passado, a medula espinal é a substância branca, substância cinzenta, o H medular, e no meio tem o canal central da medula espinal, que é essa cavidade, esse canal, né? Que está aqui até, esse canal aqui, que é o ventrículo da medula espinal, né? Então, esse ventrículo da medula espinal vem até aqui e se conecta com o sistema ventricular do encéfalo. Então, eles são conectados por forames e eles são cavidades preenchidas por líquor. E por isso que é tão importante não serem cavidades isoladas, porque o líquor precisa circular no encéfalo e também na medula espinal para poder, enfim, se difundir pelo encéfalo, porque pelas funções do líquor ele tem função de nutrição e também de absorção de impactos. Então ele precisa circular pelo sistema nervoso central e não ficar restrito a essas cavidades. Então ele precisa circular. Então esse líquor vai ficar armazenado, né? Porque ele circula, mas ele fica dentro desses ventrículos, né? Então, sobre o líquor ele é produzido pelos plexos coroides, né? O que são plexos coroides? A gente estudou semestre passado que uma célula chamada célula ependimária que reveste os ventrículos e ela reveste o ventrículo formando uma monocamada de células epiteliais, que as células ependimárias são epiteliais, monocamada de células ependimárias epiteliais, que vão revestir esses ventrículos, e só que em alguns pontos essas células são modificadas e se unem, né, formando os plexos coroides. E esses plexos coroides eles estão presentes em todos os ventrículos, não são só em um ventrículo eles estão. Eles estão em todos os ventrículos, e esses plexos coroides, as células ependimárias modificadas, elas vão emitir prolongamentos que vão até os vasos sanguíneos das meninges, vão absorver nutrientes das meninges, dos vasos sanguíneos das meninges, vão metabolizar, produzir líquor e bombear o líquor para os ventrículos. Então, os ventrículos vão ficar preenchidos por esse líquor, né? Esse líquor vai circular por entre os ventrículos e pelo canal da medula espinal. E só que no encéfalo vai chegar um ponto que o líquor vai chegar no quarto ventrículo. Ao chegar no quarto ventrículo, o quarto ventrículo ele possui aberturas, né, que são conexões da rede ventricular com o espaço subaracnoide, que é o espaço abaixo da dura mater, né? Então, da aracnoide, né? Espaço subaracnoide, espaço embaixo da aracnoide, então, que é o espaço das meninges que tem líquor. Então, o líquor fica predominantemente nos ventrículos e no espaço subaracnoide. E ele vai dos ventrículos para o espaço subaracnoide pelas essas aberturas. Então, é a abertura mediana, não é a abertura medial, é mediana. Pela abertura mediana, que é essa aqui, que é só uma, né? E por 2 aberturas laterais, que são essas aberturas aqui, ou também chamada de abertura de Luschka. E daí vai entrar no espaço subaracnoide, vai se difundir pelo espaço subaracnoide, por todo o sistema nervoso central. E o espaço subaracnoide também, o espaço subaracnoide do encéfalo também é contínuo com o da medula espinal, né? Então, que nem os ventrículos são conectados, o espaço subaracnoide também é contínuo. Então, chega uma hora que eles vão ser reabsorvidos pelas granulações aracnoides, vão para os seios durais, que são espaços na dura mater, ali seios durais, e daí vão ser reabsorvidos pelo organismo. Então, essa é a circulação licórica. No espaço subaracnoide tem algumas dilatações que conseguem permitir que mais líquor fique ali, que são as cisternas subaracnoides. E o líquor, a principal função dele, que não tinha dito, é a absorção de impactos, né? Por isso que ele precisa ficar bem difundido no encéfalo, porque, como a gente estudou no cursinho, né? O líquido ele transmite pressão para todas as direções, não é que nem sólido que transmite para uma região só.
O líquido ele consegue transmitir pressão para todas as direções, então ele acaba absorvendo, se tem algum choque, algum impacto na caixa craniana, ou até nas meninges, né? Nas meninges não, na medula espinhal, o líquor ele vai conseguir absorver esse choque e fazer com que esse choque não entre só numa região do sistema nervoso central para gerar uma lesão. Ele vai conseguir absorver esse choque. Então, esses são... Agora a gente vai ver os ventrículos específicos, cada um dos particulares. Então, os ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo, são os ventrículos que ficam nos hemisférios cerebrais do telencéfalo. Então, fica um no hemisfério esquerdo e outro no hemisfério direito. Esses são o primeiro e segundo ventrículo. Eles são esses em formato de C. Eles têm esse formato de C aqui. E eles se conectam com o terceiro ventrículo, que é o ventrículo do diencéfalo, pelo forame aqui de Monro, ou forame interventricular, né? E eles são separados pelo septo pelúcido, que é esse septo aqui, que é uma membrana, que é essa membrana aqui, é o septo pelúcido. E esse é o corpo caloso, que é a grande comissura do cerebral, né, que conecta os hemisférios, são fibras que decusam ali no cérebro. E embaixo está o septo pelúcido, que separa os ventrículos laterais. Tá. E são separados. É isso aí, ventrículo lateral são esses aqui. Terceiro ventrículo é o ventrículo do diencéfalo. Esse ventrículo aqui, ventrículo diencéfalo, esse aqui. E a gente vê que ele tem uma descontinuidade aqui, que é onde passa a aderência intertalâmica, que são corpos neuronais que juntam a massa talâmica direita da massa do tálamo esquerda. Vamos juntar, depois a gente vai ver o tálamo mais específico, mas o tálamo são duas massas cinzentas que se unem por essa aderência intertalâmica que passa dentro do terceiro ventrículo, né? Então eles se comunicam com o quarto ventrículo, que é o ventrículo do tronco cefálico, pelo aqueduto de Sylvius, ou aqueduto cerebral, né? E o terceiro ventrículo, ele tem, a gente vê aqui, esse é o tálamo, né? Limite superior ventrículo lateral, e aqui está o fornis do hipocampo. O quarto ventrículo é o ventrículo do tronco cefálico, né? Esse ventrículo aqui. E como é que são os limites dele? Posteriormente está o cerebelo, né? A parede posterior. Anteriormente está a ponte, anterior, superior, ponte, anterior, inferior, bulbo. Então, vai ficar aqui, ó, cerebelo, ponte, bulbo, vai ficar entre essas estruturas. Aqui vai ficar o quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo vai ter aquelas aberturas que eu mencionei antes, que é duas aberturas laterais de Luschka, que são essas aqui, não aqui, mas aberturas laterais, e a abertura mediana, que é essa abertura aqui, que é uma única abertura, que vai, daí, a partir daí, o líquor vai para o espaço subaracnoide, né? Então, agora, a segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre diencéfalo, entrando agora no cérebro. O cérebro é formado por telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, diferente do diencéfalo, é uma estrutura par. É formada por dois hemisférios cerebrais, que nem a gente viu na embriogênese. Primeiro formam-se duas vesículas laterais, que se chama, né? Que vão crescendo para formar os hemisférios cerebrais, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, que formam o telencéfalo, que é formado por esses giros aqui que a gente está vendo. Diferente do telencéfalo, o diencéfalo é uma estrutura ímpar, única, que está posição mediana do corpo e está coberta pelo telencéfalo. O telencéfalo e o diencéfalo centralizado e único, né? Esse é o telencéfalo aqui, então ele é formado... Do que é formado esse diencéfalo? O diencéfalo é formado por tálamo, que é essa massa ovoide aqui, tálamo, e as outras três estruturas que tenha o nome baseado na localização com relação ao tálamo, que é hipotálamo, que está aqui embaixo do tálamo, e mais anterior, a parte mais anterior do diencéfalo, né? Subtálamo, que é a transição tálamo-mesencéfalo, fica aqui o subtálamo, e o epitálamo, que fica atrás do tálamo, que tem a glândula pineal aqui. Tálamo, hipotálamo anterior, subtálamo, aqui entre mesencéfalo e tálamo, e epitálamo, certo? Bom, então agora entrando nas estruturas específicas, o que é o tálamo? O tálamo são duas massas de substância cinzenta, aqui, substância cinzenta, corpos neuronais, né? Corpos neuronais, substância cinzenta, duas massas que se conectam entre si pela aderência intertalâmica, que passa
por entre o terceiro ventrículo, né, que a gente viu antes. Então, duas massas se ligam pela aderência tetralâmica. Aqui a gente vê a substância cinzenta realmente, né? Substância cinzenta, né? Aqui já não é, aqui já são os núcleos da base, né? Então aqui já é telencéfalo, né? Aqui tálamo, certo? Então, quais são as fronteiras do tálamo? O tálamo tem várias estruturas de fronteira, né? Eu vou falar as principais. É a cápsula interna, que são essa massa branca aqui, que separa diencéfalo de telencéfalo. Então, o que separa telencéfalo de diencéfalo é essa cápsula interna, que vamos ver outra imagem aqui. Cápsula interna, que são fibras que vão do córtex e descendem do córtex para, enfim, tronco cefálico, medula espinal. Então, cápsulas internas são essas fibras que vão descer do córtex e vão formar depois o pedúnculo cerebral no tronco cefálico e depois vão formar a córtico espinal, né? E também tem fibras do córtex que vão para a ponte, vão para o bulbo, enfim. E também, além disso, tem a córtico nuclear, que eu acho uma via importante, que eu nunca vi mencionar em aula, que é a córtico nuclear nada mais é do que a córtico espinal dos núcleos dos pares cranianos, né? Porque a córtico espinal desce, como o nome já diz, desce para a medula espinal para controlar a musculatura apendicular e axial. Agora, qual é a córtico espinal dos pares cranianos? É a córtico nuclear, né? Que vai, em vez de descer para a medula espinal, para no tronco cefálico e vai fazer o controle motor dos pares cranianos motores, né? Então, essa cápsula interna, fibras que descem do córtex para tronco cefálico, medula espinal, enfim, são fibras motoras. E aqui a estria terminal, que são fibras também, que fazem separação telencéfalo de encéfalo, certo? Tá, tálamo, fronteiras. Bom, qual é a principal? O tálamo, como ele é uma massa de substância cinzenta, tem muitos corpos neuronais, a principal função dele ele é o grande processador do nosso cérebro. Ele, principalmente sensitivo, ele recebe quase todas as informações sensitivas do nosso organismo. A única que ele não recebe praticamente é o olfato. De resto, todas as vias sensitivas, antes de ascenderem para o córtex ou até cerebelo, vão ter que passar pelo tálamo. Então, o tálamo pega todas as informações sensitivas, processa elas e daí manda ou para córtex ou cerebelo, enfim. Mas antes de ascender para o córtex ou cerebelo, passa pelo tálamo. Então, por exemplo, aquelas vias ascendentes que a gente viu na medula espinal no semestre passado, fascículo grácil cuneiforme, que traz informação de tato, pressão, vibração, propriocepção também, vão ascender tálamo e depois vão para outra região do telencéfalo, espino cerebelar. Tá, medula espinal, cerebelo, mas antes passa pelo tálamo. Espino talâmica, como o nome já diz. Espino, tálamo. Vai ascender até o tálamo, e depois vai para outra região, trazendo informação de temperatura, tato protopático, dor, enfim. Então, de medula espinal, antes de passar para o resto do encéfalo, vai passar pelo tálamo. Pares cranianos também. Primeiro não, que é o olfatório. O olfato é o único sentido que não passa pelo tálamo. Então, o segundo par craniano, visão. Antes de ir para qualquer outra região, vai passar pelo tálamo. Terceiro motor, quarto motor também, quinto trigêmeo, sensibilidade da cara, sensibilidade da face, né? Vai passar pelo tálamo antes de ir para o córtex. Enfim, todos os sensitivos, fora o olfatório, vão passar pelo tálamo. Então, ele é o grande processador, mas ele não processa só a informação sensitiva, ele também faz parte das vias dos núcleos da base, que é uma via motora. Então, tipo, não é uma via motora, também tem sistema límbico relacionado aos núcleos da base, mas enfim, ele recebe muitas informações sensitivas, mas também recebe outras informações que a gente vai ver agora, os núcleos deles, né? Então, os núcleos do tálamo são vários. Eu nunca decorei esses núcleos aqui, o nome desses núcleos, então, tipo, acho que não é importante, mas enfim. Mas ele tem núcleos de primeira ordem, que são os núcleos que recebem informação da medula espinal e tronco cefálico para ir para o córtex. Então, que nem eu falei antes de irem para o córtex, vão passar pelo tálamo. E também recebe vias do córtex que vão para o tálamo. E os núcleos de ordem superior são núcleos que recebem informação do córtex. O córtex são os consultores do córtex, basicamente. Ele recebe informação do córtex, processa a informação e manda essa informação para outra região do córtex. Então, tipo, o tálamo é um grande processador, assim, ele tanto recebe muitas informações sensitivas,
como também ele é o consultor do córtex, enfim, então, tipo, é um grande processador. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de vias que ele participa, mas, tipo, as vias são muitas, eu vou dar só alguns exemplos, e também, tipo, núcleo, eu nunca decorei o nome, mas só para a gente ter uma noção da importância do tálamo. Então, o núcleo anterior se comunica com o hipocampo, corpos mamilares e regiões corticais. Se a gente tem uma lesão nesse núcleo, ou também nos corpos mamilares, a gente vai ter síndrome de Wernicke-Korsakoff. Núcleos intralaminares, eles recebem fibras do sistema reticular ativador, a formação reticular fica no mesencéfalo, e essa formação reticular, ela emite fibras do sistema reticular ativador, né? O sistema reticular fica na formação reticular, emite fibras que vão ativar o nosso cérebro, o nosso córtex, para ele ficar acordado. Então, a gente tem dois estados, vigília e sono. Para a gente ficar no estado de vigília, a gente precisa que esse sistema reticular ativador fique ativando o nosso cérebro. Então, tipo, quando a gente está dormindo, a gente está em vigília, mas para acordar, a gente precisa ativar o córtex através dessa via. Então, por exemplo, se a gente sente dor, por exemplo, quando a gente está dormindo, sente dor. É porque vem informação de dor até o tálamo, até o mesencéfalo. O mesencéfalo foi lá, ativou o sistema reticular ativador, foi para o tálamo, córtex, para acordar a pessoa. Né? Então, isso tem uma lesão nesse núcleo, tu não vai acordar o indivíduo, né? Então ele vai ficar em coma, pode ficar em coma, né? Por prejudicar as fibras do sistema reticular ativador. Tem os núcleos ventrais, que é essa informação dos pares cranianos, vias dos núcleos da base, que são vias que participam do movimento, né? O córtex, antes de fazer o movimento, consulta núcleos da base e cerebelo, então o tálamo faz parte. O tálamo não é o núcleo da base, tipo, o núcleo da base são núcleos telencefálicos, ficam telencéfalo, mas ele faz parte dessa via, e essa via também faz parte do sistema límbico, enfim, processa muitas coisas. Metatálamo. Bom, o metatálamo faz parte do tálamo, não é tipo subtálamo ou epitálamo, que não é o tálamo, o metatálamo é o tálamo. Tá? E ele é composto por corpo geniculado lateral, que é o verde aqui, e o corpo geniculado medial. O que são esses corpos ou núcleos aí? Vamos começar pelo lateral, corpo geniculado lateral. Ele recebe informação de visão. Como é que se dá a visão? A visão retina detecta a luz, segundo paracraniano vai para o hipotálamo, certo? Vai para o hipotálamo, mas tem fibras também que vão para o corpo geniculado lateral. Chegando no corpo geniculado lateral, 90% das fibras vão para o córtex, para dar informação de visão, e 10% vão para o colículo superior, que é esse colículo aqui, que fica no mesencéfalo. Que nem se deu no mesencéfalo, o mesencéfalo é formado pelo tecto, né? Pelo tecto, que é a parte posterior, que tem a lâmina quadrigeminal, que é formada por colículo superior e 2 colículos inferiores. Então, esse é o tecto, e depois tem a reduto silvius, e depois tem a parte anterior do mesencéfalo, né? Então, vai mandar informação, 10% vão para o colículo superior, para daí esse colículo superior fazer o processamento para controle de postura e movimento, que é um controle inconsciente, né? As fibras que vão para o córtex são conscientes. Agora, para a gente manter o controle de postura e movimento, a gente também tem uma parte inconsciente, né? Que vai se dar pelo colículo superior. O corpo geniculado medial, que é esse aqui, o vermelho, ele vai receber fibras da cóclea, né? Do orelha, cóclea, oitavo paracraniano, daí do oitavo paracraniano vai para o colículo inferior, que é esse colículo aqui. Do colículo inferior vão fibras para o corpo geniculado medial, e daí vai para o córtex, certo? Então esse é o metatálamo. Hipotálamo. Bom, hipotálamo, as funções vocês estudaram mais em fisiologia, né? Aqui é mais a questão anatômica, mas o hipotálamo faz parte do diencéfalo, ele está embaixo do tálamo e ele está no diencéfalo, mais na parte anterior. Então ele é formado por muitos núcleos, né? Núcleos produtores de hormônios, e também os corpos mamilares, que o Leder tanto fala, ficam no tálamo, no hipotálamo, né? Que é esses corpos aqui, mamilares. Esses corpos aqui. Certo, então o hipotálamo tem muitas conexões aferentes, né? Porque ele tem muitas funções, enfim, funções, controle de saciedade, temperatura, ritmo circadiano, sistema endócrino, então ele tem precisa receber muitas informações, ele recebe informação de olfato, informação das amígdalas, hipocampo, de memória, tronco cefálico e retina, né? Essa via é muito importante, porque recebe informação da retina para ter
a saber quando é dia, quando é noite, quando tem claridade, para fazer o controle do ritmo circadiano, para ele modular o ritmo circadiano. E de conexões referentes, enfim, hipófise, né? Porque a gente, enfim, o hipotálamo que controla a hipófise aqui. A neurohipófise é um prolongamento de fibras neuronais do hipotálamo, diferente da hipófise. A neurohipófise é uma estrutura nervosa, né? Que é um prolongamento do hipotálamo, formado por neurônios. Bom, então, de hipotálamo é isso aí. Então, ele tem as estruturas referentes, hipófise, tálamo, amígdala e tronco cefálico. Agora, indo para as duas estruturas finais, a gente tem o subtálamo, que é uma transição... Aqui está o subtálamo. Tálamo, subtálamo. É uma transição entre diencéfalo, tálamo, principalmente do tálamo aqui, né, que está em cima, transição entre tálamo e mesencéfalo. Então, ele está entre essas duas estruturas. Aqui está o subtálamo, aqui está o subtálamo. E qual é a principal função dessa estrutura? Ele tem o núcleo subtalâmico de Lewy, que é um núcleo que participa da via dos núcleos da base. Inclusive, tem até alguns livros que falam que ele é um núcleo da base. Então, tipo, eu falei antes que os núcleos da base são núcleos telencefálicos. Só que alguns livros dizem que também o substância nigra e núcleo subtalâmico de Lewy, né? A substância nigra está no mesencéfalo e núcleo subtalâmico de Lewy está no diencéfalo, também fazem parte dos núcleos da base, mas o Ângelo Machado diz que é telencefálico. Mas, enfim, o fato é que ele faz parte das vias do núcleo da base, que é de, enfim, sistema límbico, controle motor, enfim. E o epitálamo, que fica atrás do tálamo, essa estrutura aqui, que tem a glândula pineal. Isso aqui é a glândula pineal, o epitálamo. Aqui está a pineal posterior. Tá? Aqui está a glândula pineal. Tem pinealócitos que secretam melatonina. Melatonina são é uma substância relacionada ao sono, né? Melatonina é uma substância relacionada ao sono. E por isso, quando o epitálamo secretar melatonina, ele precisa saber se é dia ou se é noite para... Então, ele recebe essa informação através de fibras da via retina hipotalâmica. Então, aqui está o epitálamo, né? Que tem a pineal, subtálamo mais anterior e mais anterior subtálamo, hipotálamo, com a hipófise, e o tálamo em cima disso tudo e tudo em volta do tálamo. Então, esse é o diencéfalo. Então, a aula de hoje é isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida também é só me chamar no WhatsApp, também privado ou ali no nosso grupo.